Sejam todos muito bem-vindos ao Além da ObraCast. Eu sou o Diego, host desse canal, e vamos juntos nessa. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, um cara que é da parte de música, produtor, compositor, toca, arranha todos os instrumentos que vocês possam imaginar. E nas horas vagas ele dá uma de curioso aí no ecossistema de construção. Por isso que eu trouxe ele aqui. Estamos hoje com Elias Brito, grande amigo. Obrigado pela oportunidade de ouvir você aqui, cara. Eu que agradeço, meu velho, estar aqui com você, né? A gente bater esse papo aí. Vai ser muito bacana. Legal, Elias. Eu queria que você começasse comentando um pouco sobre você, onde você nasceu, um pouco da sua história, assim, a gente vai conduzindo. Maravilha. Meu irmão, nasci em São Paulo, tenho 2 filhos, tenho 45 anos. Novo. Na música tem aí uma caminhada, comecei cedo. Na engenharia também tenho uma certa experiência, né? Na engenharia fiquei 20 anos ali bem ativo, a maior parte do tempo trabalhando como comprador, específico para construção civil. Também tenho uma experiência com seguranças de barragens, que é uma área da engenharia que você sabe. Bem específico, muito né? Específico. Muita gente não corre, né? Engenheiro, você falou, meu, segurança de barragem. Tô fora. Ninguém quer, né? É porque na hora que dá problema, o engenheiro é o primeiro a ser preso, né? Exato. Brumadinho. Condenado. Brumadinho que o diga, né? Isso aí. É isso. E a música, em algum momento, na verdade, virou um hobby remunerado, né? Então, minha vida sempre foi nessa transição. Primeiro só música, aí depois, quando eu entendi, a vida passou um pouquinho, eu entendi que você não deve ter só uma única renda, deve ter uma renda paralela, né? Para dar uma estabilidade, uma segurança maior. E aí vem a história da engenharia da minha vida. E aí depois eu estava tão deslumbrado com a engenharia que eu deixei a música de lado e comecei a basicamente só tocar na igreja. Oh, que legal. E fiquei tocando na obra. E foi uma fase muito bacana da minha vida, uma experiência muito, muito boa. E depois aí, enfim, até que chegou a pandemia, deu uma bagunçadinha de novo. E aí eu acabei fazendo uma nova transição, com a música ficando como prioridade. E a engenharia deixa de Esse segundo plano, não paro, sempre estou ali fazendo alguma coisa, né, paralelo, mas basicamente é isso, né? Legal. Você comentou que você atuou grande parte ali da sua trajetória na engenharia como comprador ali no início, né? Você já era formado ali no comecinho? Ou... Não. Eu entrei na construção, de tradição na minha família, todo mundo é do ramo da construção civil. Né? Cada um atuando numa área. Então isso sempre foi muito próximo da minha vida. Então sempre eu tive muito contato com essa realidade e eram até as pessoas que às vezes falavam, pô, música, será que é bacana? Sempre teve um pé atrás, né? Porque a galera tem tipo meio que uma segurança, né? Eles viveram da construção. Aí você fala sobre outra coisa, a galera... É natural. E mais música, né? Você pega a música, o preconceito é muito grande. E tinha vários conflitos, né? Além da preocupação deles comigo, da parte financeira mesmo, pô, isso vai dar uma segurança financeira para vocês, sua família? Tinha essa preocupação. Paralelo a isso, tinha um problema da igreja. A igreja, naquela época, tinha um problema sério de você ir tocar no secular. Na igreja ainda não era remunerado os músicos. Até hoje, acho que é raro a igreja que... Mas hoje você tem aquela galera gospel que virou artista, né? Que se você tiver numa banda dessa, você vai ter uma oferta. Vai ter uma remuneração. Você tem vários exemplos aí que muita gente hoje levou a coisa pro lado profissional. Que eu também acho que tá tudo certo. Não tem nada de... Claro. Né? Mas tem vários pontos de vista nesse caso aí. Então tinha muitos conflitos ali, né? E meus parentes ali na época, meus familiares, quando eles viram que eu segui na música, né? Que eu tive a convicção, falei, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou ser e tá tudo certo. Chegou um momento que eles falaram, pô, meu, você tem que entender que tudo bem, tá indo, né?
Mas, pô, tem que ter outra renda. Você vê, a gente não, né? A gente tem ali é engenheiro, funcionário em uma empresa, mas a gente tem uma empresinha nossa com pequenas reformas, é algo paralelo. Você vê fulano, ó, ele tá bem, ele faz isso, mas também faz aquilo. Porque tinha um grande preconceito, né? Eu nasci na periferia. E meus amigos músicos daquela época, eles falavam muito assim, o músico que é bom, ele se garante só na música. Então cresci ouvindo isso. Foi plantando essa semente. Putz, Plantou. Então, no momento ali que a vida foi passando, que eu comecei a ver que todo mundo que eu conhecia aí era bem sucedido, o pessoal tinha 2, 3 fontes de rendas, né? O cara corria pra. Falei, mano, bem isso mesmo. então, peraí. Meio furado esse negócio de... Negócio furado. Eu não vou ser menos músico porque eu tenho algo paralelo. Isso é outra coisa. A gente tá falando de, né? Financeiro. É negócio, né? Exato. Então, a paixão pela música continua. Eu entendo assim, eu entendi aquela época já que por vocação era engenharia civil. Vocação. Eu sou fascinado por exatas, né? Tipo, pelo histórico talvez da família, meio tá no DNA ali, a coisa fluía dentro da obra, assim, um ambiente que não era estranho para mim, não foi estranho. Eu comecei embaixo mesmo, eu comecei como servente, aí eu passei, a história é muito maluca. Comecei como servente, foi tudo muito rápido, as mudanças de funções foram rápidas. Mas foi de estalo de tipo... putz, eu não me encontrava nessa posição, então eu comecei como ajudante. Não, eu quero ser pedreiro. Não, Depois disso... Ali foi algo, algo muito especial de Deus comigo, assim. Eu ia tocar nesse assunto Foi, espiritual. porque o que acontece? Imagina assim, eu era muito novo, tudo aconteceu muito novo na minha vida, né? Eu fui pai aos 15 anos e eu precisei resolver e correr atrás. Claro, tive um apoio muito grande da minha mãe. Minha mãe era mãe, né, viúva, né? Cuidando de 3 meninos morando na periferia. E eu engravido minha namorada logo, pô, ali, né? Então, Nos primeiros... só que minha mãe segurou a onda mesmo, assim, e falou, não, vai. E você tem convicção, vai dar certo. Mas é uma pressão. Ela sempre teve um braço muito forte, né? Nordestina, né? Então, Um posicionamento... sabe, você quer isso, então é isso. Você tem que ir pro conservatório, né? O que você for, faça do jeito que tem que ser feito. E né? bem feito. E bem feito. Então sempre essa cobrança existiu. Em qualquer área que eu falava que eu pudesse ir. Como foi na engenharia, quando eu falei que, pô, talvez a engenharia... não, vai lá e faça o seu melhor. Né? Só que ali eu já estava mais independente, né? E aí foi um mix de situações, né? Era uma pressão da igreja de tocar no secular e era certo ou errado. Dentro disso, aqueles conflitos que, pô, você tem que ter 2 rendas, uma só não dá. E aí começou a acontecer algumas coisas na música, já tinha encaminhado, já tinha feito, né, minha primeira turnê internacional, as coisas estavam andando. Tudo muito novo e dinâmico. Muito dinâmico. Só que, sabe aquela coisa quando você, pô, vou escalar o Monte Everest. E aí você chega lá, né? E aí você olha pro lado... Você fala aí. Você entende? Claro. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Foi tudo muito rápido, não foi fácil. Mas foi rápido, graças a Deus. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, pô, tá tudo bacana, mas financeiramente não tá tudo isso que eu pensei. A minha filha crescendo, escola, você precisando comprar seu primeiro imóvel, seu primeiro carro. Então tudo isso ficou meio complicado. Então aquilo que minha família falava da história da segurança financeira, da escolha da sua profissão, eu comecei a sentir na pele. A realidade bateu na minha porta. Porque aí saiu daquele momento de, não, quando eu sair do regional, for nacional, vai melhorar. Quando eu sair do nacional, que for internacional, vai melhorar. Existiu uma pequena melhora, mas que não... Nada significativo. Nada. Você não via grandes mudanças. E aí eu comecei a ver que, pô, meus primos da mesma idade, da mesma geração, indo para as outras coisas, estava relativamente com a estabilidade financeira um pouco
melhor. E isso começou a existir uma pressão e uma preocupação, porque não era mais externo, ninguém falava mais nada. Porque até então quem via de fora falava, ele tá bem, cara. Tava na Europa, tá... Também não postava as coisas sobre. Exato, né? Ó, pera aí, eu tô na Europa, mas tô comendo pouco ovo aqui. É isto, você entende? Então começou a vir a cobrança interna mesmo, falar, pô, me colocar em dúvida. E aí eu falei, não, pera, eu preciso de um tempo, tinha pressão na coisa da religião, assim. Eu falei, meu, eu preciso de um tempo. E aí eu resolvi mudar tudo, geral. Mudei pro Nordeste. Falei, meu, vou lá e eu começo do zero e vamos ver o que é esse outro mundo, né? E aí foi aonde apareceu a oportunidade de começar ali de baixo, como servente. Aí de servente eu passei... Mas lá no Nordeste. Nordeste. Trabalhei numa das maiores empresas que tem lá de construção civil, que é Plínio Cavalcante Engenharia. Depois trabalhei em outra, que é a Processo Engenharia. E nessa... Empresa grande. Grande, são empresas grandes. E nessa Plínio que eu tive todas as oportunidades, né? Assim, trabalhei muito, muito mesmo, assim, não foi nada fácil, mas ali as coisas foram acontecendo. E, enfim, entrei como servente, apareceu uma oportunidade como apontador, e depois almoxarife, aí foi indo. O que é apontador? Apontador lá é tratado como você ser, por exemplo, o trabalhador chegou, bateu o ponto, você confere relógio de ponto, cartão de ponto. Você... Bem manualzão. Era bem manual as coisas, né? E aí você precisava desse cara, apontava as horas extras, depois vinha apontador. E é o cara que chegava, ó, fulano de tal, trabalhou tal, horas a mais, você ia lá, buscava o visto do encarregado da obra, depois do engenheiro para validar. Que ele realmente... Que aí a sua função era só identificar, né? Ver a autorização do mestre da obra, que tinha necessidade, você anotava. E aí depois vinham as validações e aí pro RH e assim virar para lá. Então essa função, aí depois almoxarifado, e de almoxarifado apareceu para mim passar um tempo em suprimentos, mas só como assistente, cobrindo férias. Eu fui cobrir uma férias e nisso apareceu a oportunidade. Eu dentro do setor de suprimentos e falou, pô, meu, você fica aí, vai ficando. Aí fui ficando. A construção civil estava bombando naquela época, então faltava mão de obra em todos os aspectos. Até lá, cara. Principalmente lá. Lá se tinha as 3 maiores obras do país acontecer lá. Você tinha o complexo de Suape, que era um porto, um estaleiro, tudo junto. É a obra que deu a confusãozinha lá da Lava Jato, starta ali, né? Algo grande, que era uma obra só, que era complexo, se não me engano, era 45 bilhões, a obra. Somado com mais a Transnordestina, né? Que a linha férrea, que ela cruzava ali, então passava por lá a obra também, né? Ela passava Salgueiro, no sertão de Pernambuco, e tinha outra obra que também era bilionária. Assim. Eu lembro que eram 3 obras e a demanda, geralmente, dos engenheiros ali, basicamente de Recife e do Nordeste como um todo, estavam atendendo as obras em Angola, em Moçambique, na África, umas obras que a Odebrecht tinha. Então, encarregado, engenheiro, arquiteto, tudo migrando, porque o salário era melhor. muito mais alto, né? Então, faltou essa mão de obra. Então, o mercado estava muito aquecido, muito aquecido. Então, por falta, né, dessa mão de obra, surgiu ali a oportunidade estava escancarada para todos que queriam trabalhar, né? E ganhava mais, assim? Ganhava, não. Eu lembro naquela fase de engenheiro iniciante, começar com 14 mil, 15 mil, sem nunca ter pisado numa obra. Nunca anterior. Nunca ter... No final das contas, você se formou? Não, infelizmente não. Então estamos falando de 2 fracassados, brincadeira, não, eu tô brincando. Cara, tentei um... Meu, mas o meu problema... Eu não sou formado também. Caramba. E eu, inclusive, eu parei, eu entrei, eu fazia engenharia civil na Poli. E eu parei, tipo, no último ano para poder empreender. Então, assim, quando eu te chamei, tipo assim, eu não sabia que você não era formado, né? Mas conecta muito, porque a minha família também tinha um pouco desse pé na obra, tinha essa conexão entre empreender em algumas coisinhas sem deixar o principal como foco ali, sabe? Então,
Mas continue, você estava falando sobre a transição ali dentro do canteiro. Sim, e aí, enfim, e nesse período de assistente de compras, eu comecei a aprender muito, entendi o que acontecia, que até então, no modelo daquela empresa, assistente de suprimentos ali parecia muito com o que o almoxarife fazia lá embaixo, né? De receber a nota, conferir, só que fazia o lançamento no sistema, fazia alguma coisa das cotações, né? Produtos já com valor, o comprador já passava para você comprar, e ali eu fui entendendo a dinâmica de formular a cotação, formular o pedido, atender a solicitação que vinha da obra, do engenheiro, entendi a dinâmica. Dentro dessa situação, o mercado aquecido, o comprador saiu. E aí, eu estava lá cobrindo as séries e naquela situação, não, a gente vai conseguir contratar uma pessoa, você vai voltar lá pro almoxarife. Tá tudo certo, né? Esse era o combinado. Eu senti nessa, vai ficando. Você passou por todos os... E acabei ficando como comprador, porque o cara, quando saiu, não conseguiram contratar, e dentro dessas entrevistas conseguiram um assistente de suprimentos. Aí falou, pô, a gente conseguiu um assistente. Você vai manter. Você vai fica como comprador, e a gente, porque pelo menos você conhece, a gente conhece, você é da casa. E aí, enfim, e aí eu fiquei muito tempo. E aí entrou na fase de modernização da empresa, várias coisas acontecendo. E aí vem a experiência da música, por trabalhar num escritório que era muito grande, muito organizado, que já usava muita coisa informatizado, e lá as coisas eram muito manual. Eu comecei a ver que tudo, pô, aquilo que a gente fazia lá, a gente faz aqui também. Pô, lá na música, é música, mas tinha o setor que tinha que comprar as passagens aéreas, né? Tinha o financeiro, tinha tudo acontecendo. Administrativo tava rodando, jurídico. Exatamente. Eu comecei a ver que eu nunca tinha associado essas coisas. Eu falei, não, peraí, tem umas ideias lá, umas coisas que a gente usava lá que a gente consegue usar aqui. Trazer pra cá. E aí foi na onde, né? Eu fui levando essas ideias, claro, teve toque de muita gente também, somado que já tinha mais experiência no setor, e isso tomou um rumo muito bacana para ambos, para mim como experiência, para a empresa, né, que tinha a intenção de subir esse degrau, e aí modernizamos muita coisa. Até eu sair de lá, eu lembro que a gente já tinha sistema integrado de suprimentos com o orçamento, que é o setor de licitação, sabe? Então, eles iam fazer uma licitação, eles já conseguiam enxergar o preço dos itens que suprimentos comprava. Então, alimentava o sistema, já era integrado. E o que comprava já alimentava o almoxarife. O almoxarife já também passava informação para contas a pagar. Que como contas a pagar depois de um tempo, começou até a comunicar com os suprimentos. Ó, dependente da demanda, nosso fluxo de caixa está assim. Segura a mão ou pode... Tem que ter esse equilíbrio, sabe? Então, pô, foi outra história, né? Tipo, e isso foi muito bacana. Como experiência, pô, eu cresci muito. Cresci muito como ser humano, porque obra você tem que lidar com pessoas e não é... Pessoas difíceis. Não, em qualquer segmento todo mundo é difícil. O ser humano é complexo. É complicado. É complexo. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Mas você vai lidando com muitas pessoas, né? Eu lembro, na empresa chegou a ter o quadro de funcionário 250 pessoas. Ô, louco, tudo isso. Muito grande. E naquela época não tinha, tipo, PJ, era tudo não, isso daí não tinha entrado ainda, né? Isso aí é muito anterior. Isso aí eu tô falando pra você 2008, né? Não tinha nem se cogitava algo desse sentido, né? Aquela época você tinha um problema com... Você pegava, por exemplo, um empreiteiro, né, para fazer o gesso. Era muito comum, gesseiro, vidraceiro. Você não tinha, no caso lá, não tinha no quadro da empresa. Pô, esses caras nem nota tinha, sabe? Meu Deus. Era uma confusão. Aí você tinha que ir no fornecedor lá, que ele indicava do vidro, aí você conseguia a maior parte da nota do material. Do material, né? Pô, mas para pagar o serviço para esse cara, era um trabalho. Você fala, pô, o cara não tem nota, o cara não tem nada. Como que vai comprovar isso? Não é funcionário. Sabe, é complexo, difícil. Né? Claro que tudo teve uma evolução. Hoje tem essa história do PJ, alguns concordam, outros não. Facilitou algumas coisas, outras
Mas enfim, né? Tem muita coisa. Mas foi uma fase muito boa. E ali eu já estava na igreja com outro pastor que tinha uma mente já diferente para a história da música. Que, pô, não, música é música, aqui na igreja tudo bem, você tá, né? Mas se você for tocar fora, é um seu trabalho. Ali é um extra. Ele entendia que... Entendia, tinha já outra cabeça. O tempo tinha passado, né? Esse maior conflito que eu falo, eu tive ali em 90 e início dos anos 2000. Que aí foi na onde eu, pô, preciso mudar e ver o que vai acontecer. É até uma questão de aceitação, assim, da sua... Não, o problema era comigo. Eu que né? Não entendia ainda o propósito, enfim, não tinha entendido muita coisa da vida. Então, você ouve todos e esquece de ouvir você, né? Né? E eu comecei a entender tudo na minha vida, sabe? Pô, a engenharia, minha vocação. Música era a minha paixão. Sabe? Então, tipo assim, eu consegui identificar. Hoje a música, pô, além dela, né, sou remunerado por isso, é o que leva o sustento para minha casa, mas eu entendo que é minha paixão. A música me cura, a história do palco me preenche e me deixa, estabiliza, né? Você gosta de fazer. Exatamente, eu passo a semana muito relaxado, tranquilo, e até quando eu vou para uma obra, eu tô mais Cabeça mais leve. para resolver os BOs. Exatamente, entendeu? Me alivia, me tira a tensão, né? Então, claro, música é a paixão, engenharia, vocação. Então, eu aprendi a colocar tudo no seu devido lugar, na sua prateleirinha, entendeu? Tá ali, eu entendo o que isso faz na minha vida, eu entendo outra. E como negócio, ficou muito bacana. Por quê? É natural, tem um período que a música tá muito bem, e aí eu seguro, põe o pé no freio na engenharia, e pô, complementar. E tá tudo certo. Aí às vezes a música dá uma segurada, a engenharia alavanca e supre. Você é de obra, você sabe. Total. Tem obra que você tem né, um lucro bacana, né? Temos um amigo comum, Daniel. Pô, eu lembro a última obra que eu peguei no Daniel, a gente teve um problema sério. A gente tava ali bem. Na hora de entregar a obra, apareceu um imprevisto absurdo. Contando o que ia sobrar. Hoje, do nosso lucro, a gente teve que ir para prejuízo, né? Você entende? E sabe, a obra entregou. A gente tava fazendo ali passando o pente fino, limpando a obra. Checklist final. No final. Sabe? É tetra. Contando dinheiro. Não, o dinheiro tava na conta já. Tchau, vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. A gente passou por esse mesmo amigo em comum, a gente passou por uma obra assim também. A gente tinha feito todo o cálculo. Aí, no final das contas, pô, tomamos um prejuízo lá. Absurdo. Só não ficou no vermelho, né? Mas ficou no 0-0. 0-0. No caso dessa daí, porque você fica 6 meses numa obra, dedicando seu tempo. Ficar no 0-0 foi 6 meses perdidos. No 0-0 mesmo. É estático, né? Tipo... Então, enfim, é isso. Mas, por exemplo, a música que é paixão tem suas dificuldades. Né? Eu tive uma dificuldade o ano passado absurdo. Que, por exemplo, na engenharia, em obra, que eu nunca tive algo parecido com isso que eu sofri na música. Né? A gente vindo, não lembro, a gente estava vindo de Brasília, um dos shows, e meu equipamento não chegou. Não chegou, fui lá na companhia aérea, equipamento, ninguém sabia dizer. Não, porque como é bagagem especial, às vezes ela tem uma esteira específica para chegar. Não era das malas ali. E só que é muito aleatório. Às vezes vem da mala, às vezes depende Como de quem sabe ali? Não sabe. Você não sabe. Acessa a zona mesmo? Tipo, alguém que é responsável por isso, ele olha e ele fala, aqui vai com bagagem normal ou não. Entende? É assim. Então, você primeiro dá uma olhada na bagagem normal, como não tem bagagem normal para pegar, você pega. Não veio, eu vou lá nas bagagens especiais, para pessoas especiais. E tem um preço diferente? Não. Mano, você paga mais porque pelo peso do equipamento, mas pelo o volume ali.
Não. E aí, enfim, fui lá. Não estava lá também. Voltei. Meu Deus. Quando eu volto para falar com a atendente ali, a pessoa da companhia aérea, ela olhou e falou assim, pô, o que você está procurando, né? Eu falei, pô, é meu instrumento, não tá nem aqui nem lá. Meu, ela olhou assim, tava meu case atrás dela, completamente destruído. E enfim, eu falei, pô, a gente tá falando do equipamento do que tudo tinha ali dentro, R$ 32.000. Caramba. E não só pelo valor. Ah, não. Assim, Valor, mas sentimental ali. porque é o seguinte, esse instrumento específico nesse dia, o instrumento, foi meu primeiro instrumento caro. Foi aquele que eu, tipo, Suou. suei. Era um carro ou ele. É ele. Queria. Nossa. Né? E conseguimos, né? Eu e a mãe dos meus filhos na época, pô, e conseguimos, compramos. Depois passa o tempo, um dos principais discos que eu gravei, do grupo Doce Encontro, gravei com esse teclado, gravei um DVD do Netinho de Paula, o In Concert, foi com esse teclado, né, com esse equipamento. E aí, esse show, como era um show bacana, especial, eu falei, vou levar esse equipamento, né? E nessa viagem acontece isso aí. Aconteceu, aí, pô, na hora a menina lá, não tem culpa nenhuma, atendente, ela faz o que tenha, ela entregou, foi ela que me entregou, não foi eu. Tudo destruído. Aí ela olhou pra gente e falou, pô, ó, eu vou te falar, mas não fica bravo não, é porque aqui a gente tem o valor X, né, pra essa situação. E tipo, Falei, não, irrisório. Eu falei, eu não preciso nem falar que eu não posso aceitar, porque você tá vendo que não é isso. Ela, não, tudo bem. Aí fez a documentação, tudo que deveria fazer. Ela falou, você entra lá, tem um procedimento, né? Ela faz a primeira proposta, você liga lá no setor que é... faz uma contraproposta. Exatamente, e fica lá. E depois de um tempo eu entendi que eles, né, pelo sistema administrativo, ele tem um certo limite para pagar. Independente do equipamento e o que tem na mala. Né? Eles tratam tudo como bagagem e ele tem um limite lá. Só que por esse limite deles... Não era nada perto do valor que tinha no equipamento. E aí, enfim, eu falei, pô, não posso aceitar, meu. Eu mandei as cotações para ele, ó, é isso aqui o valor do equipamento. Isso aqui. É isso no equipamento, é isso no case, só o case. O dinheiro que eles estavam me oferecendo, eu não comprava o case que visualmente você via que estava destruído. O teclado, claro, é bem justo, a caixa é bem certinha. Não se danificou o case. Tudo dentro, e assim, aí você fala, mas é metal, é plástico, é não sei o que, não. Dentro, um teclado é um computador. São facas eletrônicas muito sensíveis. Processadores não aguentam pancada. Tipo, você falar, o case protege. Protege. Desde que seja pancada que não danifica o case. A partir do momento que danificou o case... Você joga assim e quebra tudo? Não. Então, assim, a fonte internamente soltou e destruiu todas as placas internas. O teclado completamente destruído. Levei para assistência. Não tem conserto, porque danificou danificou tudo. Mas a parte mais danificada é a placa mãe, que ela é o valor do... É tudo. É muito próximo do valor do equipamento. Então, assim, é um equipamento que hoje é raro, é um dos melhores da marca, né? Todo mundo usou isso. Você chegou a comprar outro desse? Ou não? Comprei o similar, o atual, que é isso, mas demorou para comprar também, até porque você não sabe o procedimento, você fica guardando, esperando. E, né, depois... Tá resolvido isso? Não tá. Não. Na justiça até ganhamos, né? Aí determinaram lá, você vai receber tanto disso, tanto daquilo, mas do equipamento não, porque de repente dá um conserto, não sei. Um total achismo. Foi o que? Um perito, tecladista para... Essa discussão que a gente tem hoje com o advogado. Falou, viu, quem é que fala, pô, não... Então examina, se você entende, pega aqui. Arruma você. Tá aqui. Todo esse equipamento de R$ 32.000 traz em 2 sacolinhas de mercado. Se você conseguir emendar, eu quero ele. Se ele vir voltar funcionando, pra mim tá tudo certo. Pode ir. Tá tudo bem. Funciona. Você entende? E você fica à deriva, sabe? E é na empresa aérea que eu sou na fidelidade, sou da categoria Black, porque todos esses anos
Eu dou Claro. prioridade para ela. Hoje o que eu posso fazer? Não dou mais prioridade. Às vezes tem que viajar por ela? Tenho. Porque depende da logística, você está dependente dela. É todo um custo. Mas a única coisa que eu posso fazer é não dar mais prioridade. Simplesmente isso. E ver o que vai desenrolar daqui para frente, né? Mas você ganhou perdendo, sabe? Tipo, não, você ganhou, você tem razão. Tá? Não podem fazer isso. Não, mas Pô, você ganhou isso aqui, tudo bem? é engraçado. Na justiça, o valor que eles estão oferecendo é menor do que o que eles já me ofereceram pelo administrador No ato? no ato. Sem Que isso é um absurdo. Não. Enfim. Ó, me ajuda aí, vocês aí, me ajuda aí. Cara, e em meio a toda essa história na música, assim, você trouxe um pouco sobre a sua trajetória até no cristianismo, né? Essa barreira entre tocar no secular e tocar dentro da igreja, e hoje a gente vê tantas coisas dentro da igreja que é um absurdo, assim, tipo, não sei se você tá acompanhando, mas Miguelzinha. Não, você não. eu ia soltar aqui pra ver se você ia saber, mas. Meu, é um absurdo, né? The King, the Power, the of the Americas. Um cara culto que nem você, assim, o que você acha dessas posições, assim, dentro da igreja? Porque é toda uma história, né? Você tem uma história de transição e escolhas, assim, na sua trajetória. Você é um cara muito temente a Deus, né? A gente já conversou muito sobre isso. Ah, cara, pô, eu não gosto de ter preconceito com nada, sabe? Tudo eu ouço, tudo eu, pô, tento analisar e me colocar no lado Mas tem coisas que eu não. Infelizmente, não dá, porque assim, para mim é muito claro o que está escrito na Bíblia, sabe? Eu acho que qualquer cristão, independente da denominação, qualquer coisa, e é até de instrução mesmo, a base é a leitura da Bíblia. Ali está o manual do crente. O que a gente deve seguir tá ali. Tá ali, porque assim, ó, em todo esse período que você vê das religiões mais modernas, você vê muita fase em tudo, né? Chegou até a fase dos desigrejados. Tem tudo. Cara, tudo isso passa. Mas o ensinamento de Cristo, que é assim, não tem. Sabe, tá? E é muito simples, meu. Amai o próximo como assim mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Pô, cara, paz e amor, é isso. Meu, aceitar as pessoas como elas são. Transformação vem da parte de Deus. Você não transforma sua esposa, você não transforma seus filhos. Você pode... Pô, em casa eu falo muito isso. Sabe, minha filha e meu filho são palmeirenses. Eu sou corintiano. Eu explico, a minha missão é só explicar o que é ser corintiano. Ser corintiano é além do futebol. Ser corintiano é posicionamento. Você como é, minha família toda é corintiana, eu sou São Paulino, tem nada a ver. Cara, então... Meu pai até brinca, meu pai fala assim, ó, mas filho, até Deus é fiel, porque você não é fiel. Essa é boa. Então, assim, o dever é explicar. Eu posso mudar a opinião deles? Não. Então, a vida é deles, né? São meus filhos. Você pode treiná-los, né? Claro. Não, eu vou ouvir, eles sempre vão ouvir. Vão ouvir em relação à religião, o que eu entendo e o que eu acredito. Sim. Eles vão ouvir da minha boca. Eu vou discutir com eles sobre isso, mas obrigar minha filha a ir para a igreja, meu filho a ir para a igreja, isso não. Obrigar ele a ser corintiano ou não, deixar de ser palmeirense, não. Eu te ensinei o que é ser corintiano, que é além de título, é além do futebol, vai muito além disso. Se você tem essa mesma percepção minha ou não, é outra coisa. Minha missão é só essa, como pai, é simplesmente. Isso vale para política, religião, cultura, tudo, entendeu? Eles vão ver livros em casa, né? Posso obrigá-los a ler? Não. Né? Hoje o negócio está tão banal em algumas situações
que hoje para mim é mais fácil do que foi o dia. Sabe, além de como civilização a gente ter evoluído em alguns sentidos, né? Até acesso ao alimento facilitou, todo mundo hoje tem acesso à tecnologia, por mais dificuldade que possa É muito passar. mais fácil. É mais fácil. E ficou mais fácil nesses aspectos de instrução mesmo. Se hoje uma criança da periferia lê um livro a mais do que a escola pede, ele já está Muito à frente. muito à frente. Sabe? Uma criança hoje que, sei lá, pô, não sou católico, mas que pede bênção ao pai, que chama o mais velho de senhor. Pô, esse cara, ele em qualquer situação, alguém já olha pra ele diferente. Isso Esse cara é diferente. é diferente. Eu tô falando de coisas que é educação. Sabe, o menino de 14 anos, 15, eu não concordo, mas vai namorar. Chegou na casa lá pra conhecer o pai da menina. Pô, você deu boa noite, falou senhor pra ele, pô, ele pode estar bravo com o que for com você. Quebrou o coração. Quebrou, ele já faz mal, né? Esse menino. Peraí. Você entende? Então, assim, são coisas, é onde eu falo, antigamente não, né? Informação era mais difícil, era para quem queria. Hoje, tá aí, é só você, não precisa gostar muito não. Basta falar, mano, eu vou ser um pouquinho diferente. Eu vou dar um passinho aqui a mais. E aí esse passinho você já vai estar, tipo, milhas. Milhas, porque o negócio tá muito. Você vê em todos os estudos que aparecem aí, você vê que né, o pessoal tá com dificuldade de escrita, né? Não sabe elaborar um texto, não sabe analisar um texto. Você vê o que acontece na política. Você vê fake news de todos os lados, Total. para todos os lados, de coisas absurdas. E você vê pessoas que às vezes você gosta e que é até inteligente, acreditando em coisas que falam, meu, Pera lá. é só dar um passo para trás que você vai ver que tem alguma coisa errada. Tampar aqui a visão lateral e conseguir... tampar não, destampar. né? Exatamente. E conseguir enxergar. E que tá, alguma coisa tá... Sabe, o pessoal hoje analisa muito isso. Aqui o copo de um lado, aqui essa taça do outro, é aqui. Meu, o pessoal esquece de ver sempre a coisa no geral. O pessoal ir segregando e dividindo e política que isso é isso e aquilo aqui. Não, não, parceiro. Olha no contexto histórico do país, olha no contexto histórico do mundo. Você tem que analisar tudo. Aí tudo fica mais claro. Sabe, na engenharia, você vai fazer a análise da barragem lá, se você pegar a análise de um dia, meu Deus do céu, choveu muita barragem, vai romper. Deus, Vai romper. Se você pega 2 dias, um dia tá seco, um dia tá... Você fala, meu Deus, que análise é essa? Um nível alto, outro muito Pega um baixo? espaço amostral maior, você vai começando a entender o Entender. Aí na hora que você pega aqui, você pega lá, abre e você fala, pô, todo julho e junho acontece isso. Tem uma precipitação ali. Márcio, de todos os anos acontece algo parecido com isso. Pô, mano, muda toda essa visão. Você fala, pô, não é mais desesperador. Você vê que no histórico, sempre naquele período, Meio que recorrente. recorrente. Mas recorrente não diário. Recorrente no histórico macro. Né? A política é a mesma coisa. Você quer falar sobre política? Analisa o histórico. Desde quando vem a democracia, onde isso começou. Você vê os caras, um exemplo, a esquerda no poder. E não quer sair. Não quer sair como? Vamos lá. Desde quando começou diretas? Primeiro presidente que foi pela diretas, quem foi? Você? Não é da minha época. Mano. Collor. Desculpa. Direita ou esquerda? Collor. Fernando Collor? Fernando Collor. Puta. Nem vamos falar que ele faz essa semana aí, não, viu? Vamos falar. Direita? Direita. Próximo presidente, quem assume? Puta merda, agora lascou. Itamar Franco. Direita e esquerda. Direita. Foi Itamar, Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Direita. Direita. 2 mandatos. 2 mandatos, Fernando Henrique. Direita. Aí vem o primeiro mandato de esquerda. 2002. Com Lula. 2 mandatos.
2 mandatos. 8 anos. Mas quanto tempo só ali? A gente tá falando, nem contou Sarney, a gente não contou... Não, passou um tempo. Passou um bom tempo. Aí depois veio mais de Foi esquerda. Aí eu O impeachment. Ela completou um mandato e o outro foi só 2 2 anos. anos. Aí vem ruptura novamente. Aí você vem o próximo Temer, direita. Direita. Bolsonaro, Direita. Então, tipo, o primeiro discurso, a esquerda sempre no poder, já cai aí. Exato. Já cai aí. Então, não tô falando nem de um lado nem do outro. Só tô falando quando você pega, olha um macro, você já dividiu tudo. Aí você consegue ver, pô, realmente quem ficou mais tempo no poder? Então, no espaço amostral de tempo, a direita sempre Predominou predominou. no país. Então, assim, aí daí você pode tirar várias análises. Quando a esquerda teve no poder, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso, isso e aquilo. Foi bom ou ruim? Teve coisas boas, Teve coisas ruins. Assim como... Na direita. Se você pegar o período da direita, só teve coisa ruim? Não. Não, imagina. A gente estava até antes de iniciar falando sobre Exatamente. a questão da evolução ali na ditadura, por exemplo. Pô, veio a Sarney, mão forte, segurou aquela pressão de não devolver, conseguiu fazer uma transição. Economicamente era uma derrota ao país. Hiperinflação, né? Aí você pega o Collor. Collor, pô, tem gente que condena o Collor. Beleza, no modo geral foi muito ruim, né? Aquela coisa de segurar o dinheiro do povo não foi bacana. Mas, aquele momento a gente só tinha produtos importados no Brasil vindo através de contrabando do Paraguai. A gente só vivia de produtos pirata do Paraguai. Ele abriu o Brasil para o comércio exterior. Já teve uma evolução de cara nos carros. Porque ele abriu, começou a chegar umas marcas, Portanto, tudo. E aí já virou uma concorrência. As marcas, né, que produziam no Brasil teve que melhorar, dar uma evoluída nos carros, porque a concorrência estava vindo bem forte. bem forte, né? Com uma tecnologia que aqui eles não usavam, porque só tá a gente vende esses carros e tá tudo certo. O brasileiro tá se Então, vamos. Você entende? E aí, pô, então assim, foi um governo ruim dele? Foi. Mas teve uma situação ali específica que, os evangélicos, ele foi que pegou a concessão que era da Manchete e abriu pro Edir Macedo. Sabe? Tipo, pô, era uma dívida impagável ali. E enfim, aí começa a Record, nesse modelo que a gente vê hoje. Então ele teve algumas atitudes. E isso acontece em todos os governos. Eu lembro que ali no comecinho do governo do Lula, na verdade, o primeiro mandato ele mandou muito bem. Inclusive o dólar, ele conseguiu se equiparar ao real, né, naquela época. O dólar já foi equiparado ao real na saída no Plano Real. No Plano Real com o Fernando Henrique. Né? Mudou a moeda e começou ali de 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. E aí ele se manteve isso. Ele ficou muito estável muito tempo. Ele deu logo na saída do plano, ele deu uma leve disparada, mas ficou ali. Ficou muitos anos, entre 2, batendo no máximo 3. O governo Lula ali naquele primeiro e até o segundo mandato foi muito bom. Mas a gente não deve esquecer que teve uma base anterior muito boa. Fernando Henrique, assim, o Plano Real realmente controlou a inflação, que isso era o que a gente precisava ter. A gente teve uma moeda estável. Você não pegou, mas você falar com seu pai, os preços no mercado mudavam 2 vezes ao dia. É sério. Era uma coisa absurda. Seu salário aumentava muito também todo mês, mas nunca acompanhava a inflação. Então, você ganhava 100, o mês que vem você ganhava 200. Só que... Você gastava... o arroz que era 10 foi para 25, entendeu? Era uma loucura. Então nunca foi proporcional. Não, nunca foi. E é por isso que acabava achatando o salário, né? Então, assim, o Plano Real ajustou muito tudo isso. A gente teve um período ali, a gente patinou, mas foi mais por cultura. De não entender, pô, agora a gente tem uma moeda estável. Dentro disso, começa a se ter os financiamentos. Porque a partir desse momento, pô, o que você compra hoje, você sabe quanto você vai pagar amanhã. Exato. Muda todo o jogo.
Então as pessoas ali, aquele momento que entendeu esse novo jogo, se deram muito bem, deu uma disparada. E aí quando o Lula vem ali naquele primeiro mandato, você tem uma base muito sólida econômica. Tava tudo muito ajustado. Não era um mundo perfeito, não. Mas estava bem encaminhado. Muito bem encaminhado e muito diferente do que era alguns anos atrás, sabe? Então, assim, então foi uma diferença absurda. E aí, portanto, que o PT, quando entra ali, era aquele núcleo mais duro, mais rígido. Portanto, que o PT entra com as ideias que ele entendia que seria bacana. E aí vem a coisa que o Lula tem muito mérito. Ele teve uma percepção, Fernando Henrique bate na porta dele, ele eleito, bate e ele recebe o Fernando Henrique. Lula nunca foi muito distante do Fernando Henrique, não. O Lula, lá atrás, na época que está ali na base sindical ainda, ele já era cabo eleitoral do Fernando Henrique. Então sempre teve uma proximidade. Teve. Ele sempre viu como uma referência boa, apesar de ser um cara, né, de não ser de esquerda. Mas é onde eu te falo que as coisas eram mais moderadas, se conversavam. Então, na hora que o Fernando extremista. não era, nenhum dos dois lados eram, né? O Lula teve a humildade de receber ele e o Fernando Henrique teve a humildade de ir lá e contar. Falar, ó, você sabe como era, a gente fizemos isso, isso e aquilo. Se dentro do seu plano de governo você conseguir manter essas coisas, está prestes a colher bons frutos. Se você vir com outra ideia, não é que de repente sua ideia é muito boa. E pode, assim, dar muito certo, mas... Pode dar muito certo. Só que aqui a gente já está começando a ver aquela árvore, as folhinhas, o negócio está... A gente tem certeza que vai dar certo. Portanto que quando o Lula monta o ministério, ele monta o ministério praticamente com a base do que se tinha. Ele não queria perder, ele teve essa humildade e a percepção de falar. O time é bom. O time é bom e o que os caras estão mostrando pra gente aqui é algo que pode ser muito favorável. E aí foi. E aí ele acertou a mão, tanto do ministério, economicamente tudo favorável, né? A China crescendo, a gente tinha uns números parecidos com a China. A gente pegou aqueles... Aí vem aquele boom da construção civil, tudo que é aqui, talvez, né, a sua geração ali, todo mundo cai para a engenharia porque era o que dava dinheiro. Entendeu? Então, e aí vem, que não como negócio, a engenharia nunca foi um negócio único. Então, hoje ganha dinheiro também. Então, como a música também não é um negócio ruim, né? A diferença é que a música, né, a engenharia é muito objetiva em alguns aspectos. Você pega um estudante de engenharia, perdendo um pouco o foco aí na política, mas já ficou claro ali a ideia? A ideia. Você pega o pessoal, a engenharia é muito claro, né? O cara sabe quando eu me formar, eu sei quanto eu vou ganhar, independente que hoje o salário está um pouco mais baixo, mas o cara sabe quanto ele vai ganhar, ele sabe se eu chegar a engenheiro júnior, X, já está provisionado. Exatamente, tudo faz um pouco de sentido na história. Mas na música não. A música, você chega pro cara, você quer ser músico? Pô, essa é a sua vocação, é o desejo do seu coração? E aí, você tem quem de referência? Ah, de som eu tenho fulano. Você tem ideia de quanto esse cara ganha? Isso é o suficiente para você? Meu, é muito abstrato. Não se tem isso na música. E não significa que a referência que você tem é parte daquilo que você vai ganhar, por exemplo. Porque esse cara tem uma trajetória, esse cara tem certa experiência, e aí tá, contatos, meu, tá ali. E aí você chega e vai conversar com esse cara, nem ele sabe quanto ele ganha. Você entendeu? Ah, não, tanto por show. Quantos shows você faz por mês? O cara pensa. Ah, o mês passado, não o mês passado, mês retrasado, esse mês que vem. Sua média de show é quanto?
Ah, não, eu fiz 15, aí teve um carnaval, fiz 20. Média. Não sabe dizer. Meu, é média de show, é média do cachê, você vai ter o seu salário mensal. A Só média do seu salário, né? é isso. Não sabe, não sabe. E eu falo, você pergunta isso para pessoas que estão na estrada há muito tempo. E você vê o equipamento de todo mundo, é muito caro. O equipamento do baterista é caro, do baixista, do guitarrista, do tecladista, um absurdo. Um percussionista. Meu, Você acabou de falar, poxa, eu não tinha ideia que o que você tinha de valor lá no 32 mil reais. e viajando comigo ali numa mala. Né? Você pega, viu, eu lembro do meu divórcio, na hora que, pô, divórcio, aí vamos ver os equipamentos. Pô, quando foi ver, caraca, tem tudo isso, claro, você vai vender, vai conseguir pegar? Não, né? Nossa, entrou isso no divórcio também? Vai ter que entrar, né? Mas deixa ser estratégico Não, não, é porque é certo, é certo. É porque é difícil, às vezes a pessoa não entende. Mas ali o equipamento, teve sorte dos dois, independente do que aconteceu, tá ali. Construiu uma história. É uma história junto, né? Então não tem pra onde. E você falando sobre economia, finanças e política ao mesmo tempo, assim, a gente se depara sobre a questão da camiseta do Brasil, né, por ser vermelha. Cara, tem toda uma história por trás disso aí, né? Porque Dinheiro, é simplesmente dinheiro. uma Não galera tem- querendo. Uma galera tá falando que é tipo, ó, o PT tá querendo dominar, forçar a ser PT. Pode ter certeza que a Nike não Não tá nem aí tá para nem lado aí. político. Ela é negócio, ela tem que vender camisas. O pessoal tá falando isso hoje, mas se você for ver, na Copa passada já existiu isso. Talvez não deram atenção e tiveram a mesma percepção. Mas tinha a camisa número 1, amarela, que é a tradicional. A camisa 2 foi azul e a camisa 3 foi preta. A preta, somando a preta e a azul, vendeu mais do que a amarela. Muito mais? Não. A porcentagem de venda a mais é a que mais ou menos bateu Na eleição, na eleição, nas urnas. isso é absurdo, hein? É negócio. Tá aí o insight, hein? Negócio. Saberemos o resultado da eleição aí. Pela venda da camiseta vermelha. É simples. A Nike não pensou em política, ela só pensou, ó, alguém pegou isso aqui, que é um produto nosso, e tá usando ali de referência a um lado determinado de certa coisa. Que ela não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Aí o outro lado não vai comprar porque esse nosso produto está se remetendo a uma outra situação. Então a gente tem que deixar. Eu visto a camiseta verde e amarela. Então o cara tem que criar um produto que atenda esse outro lado. Simplesmente isso. E ela fez isso na Copa passada e vai fazer na próxima Copa. Já fez para a próxima Copa. Ela só está pensando em negócio, Relacionada à política. nada. E assim, só pra frisar, tipo, não é nenhum vermelho parecido ao vermelho do PT, assim, tipo. E eu, assim, eu não vi ela na mão ainda, mas eu achei muito bonito. Lembra aquele da Espanha, que eu sempre achei bacana. Que eu já vi muito brasileiro andar com aquela camisa da Espanha, porque era uma camisa de fato Vai bonita. ter gente que não vai querer usar mais, né? Não para isso não. Ou não, uma camisa, pelo menos Na foto, na assim, foto tá parece bonita. Eu muito. quero ver pessoalmente. Sim, total. Na última Copa, eu comprei a preta. Não quero falar de política. Não, tá aí. Eu não vou falar qual eu escolhi, não. Qual foi meu voto, né? Porque política, religião, Isso é complicado. não se discute, né? Política, religião e futebol. Futebol, né? Futebol não dá pra discutir, não. Mas legal, cara. Sua trajetória na música, assim, me inspira um pouco, porque eu também nasci num berço evangélico, assim, e sempre gostei muito de música, assim, então me encanta saber dessa transição, assim. E eu queria saber, sei lá, dos perrengues, assim, da música, tirando esse do aeroporto, né? Porque isso aí Da companhia destruir meu equipamento deixa muito claro, hein? e deixar falar que tá tudo certo, Tá né? tudo certo, assim. E até se você puder fazer um paralelo ao universo da construção também, porque estamos no além da obra, né? Existe toda uma história por trás, assim.
Cara, a música como número de negócio, o que eu vejo o número dela é muito. Ele é um pouco mais rápido do que na obra, sabe? Por exemplo, sei lá, você pega um investidor, você tá lá e chama um cara para uma obra. Então, pô, precisamos construir aqui, nesse terreno, 8 casinhas, porque o dono da obra quer alugar esses imóveis, e blá, 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 blá. Pô, para esse negócio te dar retorno, é um negócio sólido, seguro, porém com retorno Mas demorado, né? mais demorado. Vamos lá, não sei se vocês têm calculadora fácil aí, mas a gente podemos pegar como exemplo aqui, Ajuda aí, Fê. né? Tem algum? Podemos pegar um exemplo aqui como o Tardezinha do Tiaguinho. Já ouviu falar desse evento que ele faz? Tardezinha, sim. Tardezinha. Ele fez agora, acho que a semana passada estreou no Rio de Janeiro, acho que foi 60 mil pessoas. Deixa eu ver se eu pego aqui a calculadora. Quero ver. 60 mil pessoas com ingresso médio. Eu acho que o ticket 60 mil. 60 mil vezes R$ 250 aí. 60. Ó, tem camarote vendendo muito mais caro, tem um monte de situação, mas eu acho que aí, se a gente colocar esse valor, eu acho que a gente tá. Quanto que dá? 15 milhões. 15 milhões num evento? E o gasto é tipo... Ó, eu não quero... Não, sim, deve ter uma estrutura absurda, mas... Mas você concorda que, por exemplo, no caso Você tem por cima, assim? Tipo, Não, é muito difícil estimar esse valor. E você acha que é um valor até difícil de vazar ele. Mas devemos também ter que ele tem aqueles... os patrocínios âncoras, né? Você tem, sei lá, esse ano eu não sei, mas eu lembro que eu participei em 2023, tinha Itaú, a TIM, o louco, forte. sim, Itaipava, não sei se Itaipava é da Ambev, não é da Ambev, né? Não, Itaipava não. Então é o seguinte, possivelmente, só esses patrocínios, eles já bancam o seu evento. Total. A conta fecha, né? A conta fecha. Então você entende? Agora, claro, quantos eventos, sei lá, o Tardezinho, eu acho que são, nessa edição desse ano, são 30. Eu não sei se. Acho que é 30 isso. por ano? Eu acho que esse ano é isso. Quanto que dá vezes 30 aí? Por ano? Pode, se tiver algum número errado que a gente tá falando aqui, tudo pode ser ajustado. 450 milhões. E aí, você tem ideia de Nem o de alguma obra que você tem isso aí? Em um ano? Tem que ser alguma coisa muito forte. Mas em um ano? Não, não tem. Não tem como. Eu não senti nem o cheiro desse... É isso. Agora, claro, é um evento que o cara tem 10 anos, demorou muito para ele criar isso. A gente tá falando de algo pronto que ele apostou, acreditou, sonhou e correu Foi atrás. construindo. Foi construindo, né? Mas é isso. Como business, só que é muito volátil. Uma chuva muito forte, esse público aí não ia estar. Coisas que não tá no seu... Mesmo sendo o Thiaguinho? Pô, não, eu digo uma chuva fora né, aquelas tempestades que é de São Paulo, assim. típica, né? Você acaba com um evento desse. Como o Detal teve problema aqui em São Paulo. Foi isso mesmo. Você entendeu? Então, assim, você não tem como controlar isso. A obra, né, você pode ter problema, atrasar, mas você vai controlar. Mas você entende como dinheiro rápido, o show business tá muito além. Tá muito além. Muito além. Agora, a obra, você tem uma segurança, você tem né? Você tem uma margem para erro, porque você tem tempo, você tem prazo, você tem... Consegue corrigir com mão de obra, com material, tem muita variável, né? Muita variável. O show é o show, né? Então, enfim, assim, negócio... Só que aí volta aquilo que a gente falou. Você pega um músico, o cara não sabe esse número. Você perguntar... É aquilo, qualquer engenheiro, né, estudante de engenharia, você perguntar para ele sabe. Ele já entra na faculdade sabendo. Sabe, ó, é melhor o quê? O empreendimento, ele sabe quanto ele pode ganhar empreendendo, no tipo de obra que ele no começo pode fazer. Reforma, construção, vai dando passeio, ele sabe tudo. Um músico, cara, não sabe. Não sabe. E eu repito. O músico que não é engenheiro não sabe. Você deve... Não, eu fui buscar isso depois de um tempo, de verdade. Foi quando eu fui para a construção que eu comecei a ver que tudo era número.
Você tem que saber quanto você vai gastar, não é assim. Você não sai comprando, não. E aí eu fui entender, pô, esses números tem que, né? Tem que encaixar, você tem que saber. O investimento no equipamento é importante, mas, pô, você pode dar esse passo? E se você der esse passo, esse equipamento a mais que você está adquirindo vai te trazer o quê de rentabilidade a mais? Vale a pena esse investimento? E isso eu comecei a me perguntar muito. Ou é só vaidade, né? Exatamente, você tem que ter esse controle. Porque para mim ficou muito simples o desenho. Pô, e esse meu dinheiro? E se eu colocar ali? Quanto ele vai me dar de retorno? E se eu coloco aqui? O legal é que você pode, nessa transição, você consegue pegar o dinheiro da música, que é aproveitar a onda para surfar e aplicar na construção, aplicar em... É o que eu faço hoje. É que você é empreendedor, né? Você tem outras coisas além de construção e Sim. você é um ponto fora da curva, mesmo. Fiz sociedade com minha filha numa loja online, que vende online, que é muito bacana. Não, assim, não tá como foi na pandemia, mas tá algo que tá lá. Vai contando. Vai contando, né? E aí vale a sua administração. Esse dinheiro, eu costumo fazer uma administração muito simples, assim. Esse dinheiro desse negócio é para pagar isso. O dinheiro daquele outro negócio paga isso. O dinheiro dali paga isso. Eu tento fazer isso. E eu tento não misturar dinheiro. Eu dou nome aos dinheiros. Por quê? Tem uma fase da minha vida que eu misturava muito. E às vezes você acaba maquiando um negócio seu que não é rentável. Putz, é. Porque um negócio fica salvando o outro. Cobrindo o outro. E aí, você tá maquiando algo que tá, pô, é um ralo, né? É, na verdade ele tá te dando prejuízo. E você não percebe. Você não percebe. Então, quando eu forço essa divisão, eu dou nomes aos dinheiros. Tem um centro de custo de tudo. Tudo, exatamente, né? Eu tenho lá, mas essa conta para isso, do dinheiro que vem, que é para pagar isso, tá tudo ali. E muito claro, muito simples. Pô, se aqui tá com buraco, peraí, a primeira coisa que eu tenho que analisar não é salvar, tirar dinheiro daqui para ir para lá. É o porquê. Por quê? Né? Pode ter sido um erro, aí pode ter sido, depende do negócio, pode ter acontecido várias situações. Pô, essa situação foi ali algo específico, então eu posso tirar dinheiro daqui, salvo lá, porém vai ter que devolver. Esse dinheiro vai ter que voltar. Total. Entendeu? É um empréstimo. Tá tudo no mesmo CPF, né? CNPJs diferentes, mas ele tem que voltar. Agora, de repente, se é algo que não foi específico ali, foi, opa, Já tá acontecendo um tempo. então, peraí, não, tá errado. Então, eu vou deixar que as outras coisas estão andando, eu vou dar uma olhada específica para ver, pô, como o negócio não tá valendo a pena, paro. Sem pudor, sem vaidade, sem paixão, pô... Não tem emoção no Não pode ter. lugar da razão, né? Não tem. O número, a conta não fecha, não fecha. Simples assim, né? Tem também uma situação nova que a gente está começando, que eu nunca tinha dado valor, que é essa história de vendas online, não de produtos físicos, né? Partindo para essa coisa, então vem coisas novas aí, interessantes, que é justamente no sentido de alertar os músicos, de saber mesmo, primeiro, ó, e ele fala de tudo, tanto do estudo teórico da música, né? Pô, tem dificuldades, tem escolas que têm dificuldade de explicar para um músico, ó, que tempo você passa fazendo o que no seu estudo? Sabe? Nossa, tem que ser bem direcionado, assim. Tipo, Porque tem que ser, você pega, eu já tive tempo da minha vida, minha filha também teve muito isso, de passar o dia inteiro estudando Bona, Pozzoli, né? A parte teórica ali que não é nem específica para o seu instrumento, é algo que você usa para leitura. Pô, peraí, tem que ter, só instrumento é qual? É esse. Você vai dedicar quanto tempo do seu dia para estudo da música? Sei lá, 2 horas. 2 horas, um tempo bacana, o dia tem 24 horas, 2 horas você consegue estudar. Então vamos lá. 30 minutos de teoria musical para leitura, Bona, Pozzoli, tudo que é referente a... não tenho nem ideia do que você tá falando. Mas vai lá. E aí,
30 minutos de teoria do seu instrumento ali, seja o sax, violino, piano, o que você... Mas é técnica de manuseio? Técnica, isso é técnica. Técnica, 30 minutos de técnica de instrumento, 30 minutos de teoria musical. E aí você deixa 1 hora para prática de tudo isso no seu instrumento. Inclusive, a maior parte do tempo tem que ser tocando música. Tocar a música que você quer, que você gosta, prática. Usando tudo aquilo. Você vai usar a leitura que você acabou de estudar um pouco, vai tentar ler a partitura da música, né? A técnica, né? Usou o anon lá pro piano, um exemplo. Pô, vou tentar tocar essa música usando a técnica, os dedos certinho. Mas a maior parte do tempo tem que ser prática, tocando. Que é isso que todas as outras profissões tentam buscar. E isso na música, nem isso é organizado. É difícil você encontrar uma escola, um conservatório, que tem um método claro e objetivo e explica isso para um aluno desde o começo. Então, assim, tudo é muito vago. Né? Depende muito realmente do talento, sabe? Então, tudo isso, e aí vem dentro disso que eu estou te falando, a ideia da gente é montar um conteúdo para meio que organizar toda essa coisa, dar um norte. Isso vai ser algo que vai resolver a vida de todo mundo? Não. Mas pelo menos você vai ler, você vai ter ideia. Ó, um músico, ele ganha em média isso. Né? Os artistas que tocam com determinado artista ganha isso. Até para quando alguém for querer entrar, ter tipo, meu, é isso. Vou sacrificar disso para participar. Você quer um exemplo? A música é complicada. O sindicato da música te ensina música. Você entende? Você pega lá. Nada de organização, assim, João. Você pensa, o CREA, ele te cobra tudo. Se você está fazendo uma obra da forma que tem que ser feita, um trabalho de fiscalizador, e te defende numa possível problema que você venha a ter. E ele fomenta várias coisas também. Mas a única coisa que você não tem lá no CREA é ensinando a ser engenheiro. Ele entende que você estudou, está formado, você sabe que é engenharia, e ele vai te dar o suporte. O básico tá aí. Ele vai te dar o suporte naquilo que você não estudou. Ele vai te dar suporte jurídico, ele vai te dar suporte de técnicos, de normas, como cobrança, sabendo se você está utilizando. A música não. O sindicato da música te ensina música. Você vai lá, qual o benefício? Você pode ter aula com o professor tal. Mas eu já sei. Você entende? Por mais que você tenha pessoa, né? Estudar a música não para, como qualquer outra profissão. Mas não é lá esse ambiente. Lá eles têm que te dar o suporte jurídico. Revisão de contratos, para ver se seu contrato tá bacana, seja do show ou do músico com o artista. Patrocinador, sei lá, qualquer coisa. É isso, né? Então, assim, a música totalmente perdida em coisas básicas, né? Básicas. Muito bom. E, assim, em meio a todo esse caos, assim, a toda essa trajetória que você viveu, de coisas boas, inclusive, assim, experiências boas, queria que você deixasse um conselho para o jovem que está te assistindo, a pessoa que está te assistindo, para guiar elas na trajetória, né? Porque você já passou por tantas coisas assim, cara. Inclusive, pouco dos convidados assim teve experiências vastas com você. Parabéns. Pô, na verdade é a idade, né? Só vivido, só isso. Meu, enfim, o conselho que pode dar é estudo. É estudo. Não tem, em qualquer área. É engenharia que você quer? Estude. É música? Estude. É futebol? Treine. É isso. Tenha o sonho, né? Acredite nele, só que faça do jeito que tem que ser feito. Tudo. Não tem essa. O pessoal fala, talento. Pô, cara, é dedicação. É estudo. É estudar, estudar, estudar. Criação, né? Tipo, o brasileiro é muito criativo. Isso para música é muito importante.
na obra, a gente encontra soluções que você não encontra em outro lugar. Exato. Porque o brasileiro Tem que ser estudado. né, é criativo demais. Eu fui para a Suécia até um mês aí. E eu conheci a sede do Spotify. Cara, o valor que eles dão pro brasileiro lá é absurdo. Falar os grandes problemas que a gente tem aqui, né? Coisa interna de software que eu não entendo nada. Assim, o cara tentou dar um esboço lá para mim. Falou, meu, as dificuldades que aparecem, as soluções sempre vêm dos brasileiros. Nossa. Falou que todos eles lá são muito ecléticos, né? Eles contratam pessoas do mundo inteiro. É muito louco lá. Sempre o brasileiro se sobressai. Sobressai nesse sentido da criação, sabe? Empaca ali em um problema, fica. O brasileiro chega, ele pensa diferente, resolve. Ele às vezes, o rapaz até falou lá, ele falou, o brasileiro não escreve depois o que precisa fazer, No documento, você não... mas ele fala, não, é isso aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, Dá certo. dá certo. Aí você chama o japonês, entendeu? O alemão, aí o cara vai lá, é verdade, tem que ir para aquele caminho. Aí o cara vai lá E documenta. e é assim, é muito louco, é muito louco. O brasileiro é fantástico, né? Mas é estudar, dedicação, acreditar né? Acreditar, é fé. É fé. Você olhar para aquilo que todo mundo fala, meu, não tem condições. Você fala, Tem. tem, eu vou fazer, dar o meu melhor e depois que você chegar lá, você fala, pô, mas não é tudo isso, né? Mas Isso foi bom. Foi bom uma experiência. No ruim, a experiência você vai ter, mas é dedicação, não tem outra. Você em qualquer área, pode, esses coach aí, pode falar o que quiser. Não tem segredo, né? Não tem, é dedicação. Tem contas aí que o pessoal fazem, né? Tipo, qualquer coisa que você fizer, que você dedicar o terço de um ano fazendo aquilo, você depois de 2, 3 anos, você se torna especialista naquilo. O Poder do Hábito, que é um livro do Charles Duhigg, né? Não sei se eu falei certo, mas é muito em cima disso, assim. Sabia disso? Meu, você é aquilo. Você vai praticando isso ao longo do tempo até a hora que sua mente ela tá programada pra... Para aquilo. É. O ser humano é isso, é programação. O tempo todo. O tempo todo. Então, o resumo é esse. Não tem segredo, né? Agora sim, né? Equilíbrio em tudo, né? Não deixar nada... Saúde. Saúde, né? É o tripé, né? Você tem que... Saúde, família e o trabalho. Boa. É isso. Né? Não dá pra inverter a ordem. Não dá. Esquece. Qualquer um desses do pilar cair, Já era. todos os outros, né? Então, é isso. E é isso que fica. Show demais. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo. Valeu. Galera, aproveitem para escutar aí com muita calma. Aproveitem também para compartilhar, curtir muito aí, salvar isso, enviar para o máximo de pessoas possível, que esse homem aqui ele tem história para contar. É brabo. Valeu, obrigado pessoal.